Olá, eu sou Alan dos Reis e recebo na redação o coordenador da diversidade sexual de Taboão da Serra, Márcio Eduardo Carneiro. Nossa conversa será um pouco sobre o trabalho dele à frente da coordenadoria e também sobre a decisão do STF que no dia 13 de junho decidiu por criminalizar os atos de homofobia e transfobia. Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Márcio, muito obrigado por ter aceito o convite do Taboão em Foco. Acho que é importante falar um pouquinho sobre o trabalho da coordenadoria em Taboão da Serra e também sobre essa decisão do STF. Queria que você começasse dando um alô para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Alan, pelo convite, que eu acho muito mesmo importante a gente falar desse contexto, que é uma coisa que a gente tem aí, a gente precisa respeitar. Agradeço e agradeço a todos do Taboão em Foco que está nos ouvindo e que estão nos seguindo. E a gente vai tentar falar um pouco e entender um pouco mais do que é a questão da homofobia e a transfobia. 13 de junho foi um dia histórico, diria, para o movimento LGBT. Eu queria que você falasse qual o grande significado de criminalizar como crime de racismo atos de homofobia e transfobia. Alan, isso para a gente, na coordenadoria, a gente entende que isso é um avanço muito grande, apesar de todos os retrocessos que a gente vem tendo durante toda essa caminhada. Em 2014, o prefeito Fernando Fernandes ele instituiu a coordenadoria, e a coordenadoria hoje ela é um órgão fiscalizador do município, né? Que a gente, na rede dos mananciais, a gente não tem. E esse avanço pelo Supremo Tribunal, isso foi muito importante. Por quê? Porque a gente vem vendo a questão do sofrimento, as agressões, as violências, não só físicas, também como verbais, em todo o público LGBT. E todas as vezes que a gente tem essas questões de violência, de denúncia na coordenadoria, a gente orienta para que a pessoa vá até a delegacia, confeccionar um boletim de ocorrência, mas a gente vê que infelizmente também as delegacias elas não colocam no boletim de ocorrência a questão da violência homofóbica. E isso no Supremo Tribunal foi muito importante, porque agora a gente sabe que isso é um crime e a gente vai conseguir fazer um gráfico e monitorar mais as questões das denúncias no município. E o que você colocaria como crime de homofobia exatamente para as pessoas consigam ver esse tipo de crime? Creio que existem bastante. O crime de homofobia, a gente tem uma lei, não só municipal, que é a 1966, mas a gente tem a lei estadual, que é a 10.948, que fala de constrangimento, principalmente constrangimento, né? A gente vai hoje numa instituição, numa faculdade, e a gente tem os decretos que a gente fala que é o 55588, que é um decreto estadual, e o decreto 8.727, que é federal, que fala da questão do uso do nome social. E isso às vezes não é respeitado. E as pessoas quando chegam nesses lugares e pedem para que ela use o nome social dela, as pessoas não tanto quanto falta de informação, porque no município a gente já divulgou bastante essa questão de sensibilização, as pessoas a gente vê que ainda faz aquela questão de fazer o constrangimento na pessoa. Tá, o que seria o uso do nome social? Pois é, mas se a gente tem aqui em Taboão da Serra várias travestis e várias transexuais, que a gente vê que o documento dela é um documento masculino, mas a gente está vendo uma figura de uma mulher na frente. Então a gente tem que perguntar como aquela pessoa gostaria de ser chamada. E ela vai se autodeclarar na questão do nome social. Eu me chamo Valéria. E esse Valéria dela tem que ser respeitado até mediante os decretos. Então eu vou fazer uso do nome social de que ela se identificar para mim. E não que eu acho que o nome dela tá João, eu tenho que chamar como João. Isso causa constrangimento. Essa decisão do STF diz que agora cabe ao Congresso determinar ou fazer uma lei para criminalizar esse tipo de crimes homofóbicos. O Congresso, para falar a verdade, tem sido muito ausente nessa discussão, fato que fez o STF tomar essa decisão. Você acredita que o Congresso vai discutir lei relacionada a isso num curto período de espaço, de tempo? Eu acho difícil, mas assim, contando com a força do Supremo, a gente
imagina que isso venha à tona logo. Até porque eles não precisavam nem abrir uma outra lei. Bastava reformular a Lei 10.948, que é uma lei estadual, se tornando uma lei federal. Eu acho que eles não têm muito com o que procurar e pesquisar para formular a lei. A lei está aí, ela é punitiva, mas podia fazer com que ela virasse uma de crime. Temos muitos casos de homofobia e transfobia na região, aqui Taboão, Imbu, Itapecerica. A gente tem. Em Imbu a gente teve um problema bastante grande lá, até em relação aos munícipes de lá, mas a coordenadoria ela foi criada no município, então a gente só atende a questão do município mesmo. A gente orienta. Desde 2014 que a gente vem fazendo o processo de sensibilização em todos os órgãos e departamentos da prefeitura, a gente viu que isso andou reduzindo. Eu tive há um tempo na delegacia aqui da Polícia Militar na Paulo Aires e eu fui fazer um boletim de ocorrência, mas aproveitei, parei e fiquei conversando com os policiais e perguntando em respeito à relação da Lei 10.948, os decretos. Eles falaram pra gente que eles estão respeitando, mas a gente precisa reformular e fortalecer isso, que isso tem que entrar na questão de boletim de ocorrência. Há uma grande... O racismo, o combate ao racismo já é crime há muito tempo. E mesmo assim, as pessoas vítimas de racismo têm dificuldade de registrar um boletim de ocorrência como racismo, né? Você acredita que a homofobia e a transfobia vai conseguir quebrar esse paradigma no registro do boletim? Você falou que existe essa dificuldade e existe a expectativa de que tenhamos números para conseguir criar políticas públicas para isso. Olha, Alan, eu acredito que a gente consiga quebrar esse paradigma, até porque já tem essa lei do Supremo, que virou crime. Tendo a reformulação da lei, criando a lei, eu acho que cabe a gente, enquanto um órgão fiscalizador, estar realizando esse trabalho dentro do município. Porque se a gente tem e a gente não cobrar, a gente não vai conseguir. Porque o boletim de ocorrência ele tem que ser claro. Se foi vítima de homofobia, injúria racial, ele tem que constar. E como que a coordenadoria vai fazer esse tipo de fiscalização? A gente vai estar entrando em contato novamente, não só com a PM, que até, se você for ver bem, tem um manual da Polícia Militar, que ele foi atualizado em 2013, que fala da atuação do policial nas questões de vulnerabilidade. E esse manual, ele tem um leque dele que fala da questão da diversidade sexual, do acolhimento, de como é a abordagem. Então, se existe isso, acho que a gente tem que fazer com que valha isso, né? Com que eles respeitem e que se eu cheguei para fazer um boletim de ocorrência, que seja feito. Se não fizer, isso tudo é passível de denúncia. A lei que a gente fala hoje, que é uma lei punitiva 10.948, ela entra não só por uma questão de uma sociedade civil, mas também entra para a questão da polícia, de funcionários efetivos, né, que são concursados. E a gente tem, cada dia que passa, tentar conversar com os delegados e fazer com que isso apareça. A coordenadoria foi criada em Taboão da Serra em 2014. Setembro. São 5 anos. Queria saber, fizesse um balanço das ações da coordenadoria dentro do município. Olha, as ações, Alan, da coordenadoria, eu tive fazendo um balanço, foi o ano passado, que até mostrei na Secretaria de Cultura. A gente acho que teve uma questão de sensibilização com quase 3.000 pessoas, que a gente começou a fazer por recorte, porque como a coordenadoria ainda, eu preciso de mais estrutura, eu comecei pegando a área da saúde. Então a gente foi fazendo toda aquela questão de sensibilização. O que é a sensibilização? Mostrar que a gente tem a lei, a gente tem os decretos, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que acolher. Porque a gente veio para trabalhar com o público, e a partir do momento que eu venho para trabalhar com o público, eu tenho que acolher todo e qualquer tipo de público que venha até mim. E o que eu não tenha um olhar torto para isso. Hoje a gente fala que basicamente a saúde está sendo um exemplo, porque a gente caminha por aí, vai acontecer alguns casos, vai acontecer, mas a gente vê que o acolhimento mudou muito. Quando tem relatos no no Antena da questão do nome social, como que a coordenadoria age para resolver esse problema? Quando chega a denúncia, tanto seja como saúde, como qualquer um outro órgão, de imediato a gente já tem
de um lado, um fortalecimento que é o vínculo, que é a doutora Raquel, a secretária municipal de saúde, que ela trabalha muito em relação a isso e a gente fica sempre alinhado, sempre a unidade que for, ela é acionada e a gente tem um retorno disso e um reparo. Se a gente vê que realmente está acontecendo e precisa ser trabalhado, a gente vai até o local, a gente faz toda uma sensibilização novamente, porque é o que a gente tem que fazer. Como às vezes a gente tem um quadro que faz uma rotatividade ou entra funcionário e sai funcionário, a gente vê que os que vêm não têm tanta informação. E aí a gente tem que voltar naquele setor e refazer tudo novamente. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente vai conseguindo conquistar espaço. Você falou em espaço pela saúde, quais outras? A gente trabalhou com a educação também, a gente mandou bastante coisas para a educação. Hoje, para você ver, de toda a adjacência, o município de Taboão da Serra, a gente tem um elemento que é do LGBT dentro do Conselho Municipal de Saúde. É da educação, a gente conseguiu colocar no conselho. Então a gente vê em todas as secretarias, manutenção, todas as secretarias que a gente vê que está tendo um problema, a gente aciona o secretário, aciona as chefias e a gente vai fazer essa sensibilização. Durante alguns anos, Taboão da Serra realizava a parada gay, né? Sim. Essa gestão, desde 2014, eu não lembro exatamente quando foi a última parada gay, mas não teve mais. Eu queria saber por que não teve mais e se você não acha, se a coordenadoria não acha importante esse tipo de ato. Alan, a visibilidade, eu acho que isso é importante. Mas a gente tem a coordenadoria, a gente faz o convite para a população vir fazer um grupo de trabalho, porque quem na realidade faz com que isso se movimente é um conselho municipal, né? E a gente já tem um projeto do Conselho Municipal que eu já entreguei na mão do secretário de Cultura para ver se a gente consiga criar esse conselho e trazer. A gente convida, faz o convite, mas a população não vem. Então, como é que a gente vai dar início, vai dar continuidade no trabalho sem a população participar? A gente tem que esperar com que eles venham participar. Não só nessa questão de constituir, fazer uma parada ou fazer um baile, mas sim também em outros assuntos que também são pertinentes à questão LGBT, né? Faltam, né, na verdade, 1 ano e meio para o final da gestão Fernando Fernandes. Você está na coordenadoria desde 2014. Nesses 18 meses, quais são as metas que a coordenadoria tem, caso você fique à frente, claro, até o final da coordenadoria, para atingir e consolidar esse trabalho em Taboão da Serra? Olha, Alan, acho que o mais importante é a gente deixar aquela marca mesmo de que a gente fez o trabalho e que o respeito está sendo divulgado, o acolhimento de todos sejam divulgados e que a população, num contexto geral, saiba que existe esse trabalho que é o órgão fiscalizador e que respeite esse tipo de situação, evitando essa questão de injúria, de preconceito, porque eu falo sempre para todo mundo, Alan, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque quando você não tem problema com a tua sexualidade, você não tem que ter problema com a sexualidade do vizinho. Porque quando eu começo a ter problema com a sexualidade do meu vizinho, eu tenho que rever os meus conceitos. Então a gente tem que fazer com que isso se alastre no município e que a gente viva pacificamente, né? Porque o público está aí, ele precisa ser respeitado. De uma forma mais amena, ou não sei se é mais amena ou não, como que você viu a proposta da Câmara de Taboão ter criado lá a chamada Escola Sem Partido, que foi polêmico no país de uma forma geral? Olha, fica difícil te responder isso, porque assim, eu acho que política a gente fala em qualquer âmbito, né? Em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, eu nesse assunto, eu não gosto de entrar mesmo, porque entra umas particularidades, né? E eu acho que isso vem de cada um. Então, eu tenho o meu conceito, prefiro ficar com o meu conceito e cada um que faça o seu, né? Caso as pessoas precisem falar com a coordenadoria, como que elas fazem? Hoje, por exemplo, a denúncia a gente tem no site do município a ouvidoria, que é um canal também para a questão das denúncias. Eu estive conversando com o João da ouvidoria. Dependendo da denúncia que vai ser feita dentro do site mesmo, que vai para a ouvidoria,
ele vai ter que chamar a pessoa para que formalize isso e aí ele mesmo já encaminha para a delegacia para uma confecção de boletim de ocorrência. Caso não, a gente está na Secretaria de Cultura, está alocado lá, que o telefone é o 4788-3888, é só agendar, eu estou lá todos os dias, eu acolho a denúncia. Você está com um panfleto na mão, eu queria que você falasse o que é isso. Esse panfleto a gente pediu para ser confeccionado aqui em Taboão da Serra, que a gente fala um pouco do que é homofobia, direito à igualdade, direito à diferença, que isso está garantido na Constituição Federal da gente, né? Lá baseado até pelo artigo 5º, e de um dos artigos também a gente fala da questão da liberdade de crença, né? E aí a gente traz a Lei 10.948, que fala de toda a questão de discriminação homofóbica. Faltou te perguntar alguma coisa, mas ou uma coisa, o que você gostaria de falar para quem está nos assistindo? Olha, o que eu gostaria de falar assim é que o público está aí, eu acho que é um público que tem que ser respeitado tanto quanto um outro, que a gente está garantido, essa questão está garantida na Constituição Federal. E é aquilo que eu acabei de falar para você, a gente quando não tem um problema com a gente não tem que ter um problema com o nosso vizinho. Porque eu acho que a gente já tem tanta turbulência para cuidar, então a gente tem que cuidar do que é nosso, né? E não do que é dos outros. Concordo. Muito obrigado, Márcio, por ter aceito o convite do Taboão em Foco. Acho que é importante falar um pouquinho do trabalho da coordenadoria e sobre esclarecer um pouquinho essa decisão do STF que torna crime de racismo atos de homofobia e transfobia. E convido também para quem está assistindo o Taboão em Foco para que siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E siga também a gente no YouTube.